Sejam todos bem-vindos ao Mimico Quitlam Society. Gratidão ao Dr. Paulo César Fructuoso por essa noite estar aqui conosco. Essa noite de terça-feira, dia 2 de setembro de 2025. Com muito carinho, nós estamos recebendo Paulo César Fructuoso, uma breve apresentação, apesar de que quase todos nós já o conhecemos, de palestras, entrevistas, podcasts. Paulo César Fructuoso atua no Lar de Frei Luís, num centro espírita localizado na cidade do Rio de Janeiro. Profissionalmente, ele é médico especializado em cirurgia geral e oncológica, videocirurgia e mastologia, mestre em cirurgia gastroenterológica, e ele alia a sua experiência médica ao estudo de fenômenos mediúnicos. Dr. Paulo César é autor de alguns livros que poderão ser mencionados durante a nossa conversa dessa noite. Ao final também nós podemos divulgar os livros. Dentre eles, o intitulado Fenômenos de Teletransporte e Materialização de Espíritos, que é o tema da nossa roda de conversa dessa noite. O formato do nosso encontro dessa noite será de 1 hora de 45 minutos a 60 minutos de exposição, e em seguida nós vamos abrir o espaço para quem está presencialmente, quem está acompanhando virtualmente, através do chat, podem ser mandadas mensagens, quem está aqui pode fazer a pergunta, vir aqui na frente, ou fazer a pergunta e eu repasso. Nós vamos ter esse espaço para interagir com Paulo César Fructuoso. E em seguida, quem está aqui presencialmente, nós teremos o passe, como de regular. Muito obrigada mais uma vez, Dr. Paulo César. Nós estamos divulgando a sua presença aqui conosco já há algum tempo, estamos todos numa expectativa super positiva. Sabemos do horário tarde aí no Brasil, agora nesse momento, né, nessa live, e a nossa gratidão é imensa. E é uma honra ter o senhor aqui conosco no Mimico Quitlam Society, que fica na cidade de Coquitlam, na região de Vancouver, no Canadá. Nós vamos passar a palavra para a nossa companheira aqui da casa, a Carol. Ela vai fazer a leitura inicial, oração, e daí abrir para o senhor iniciar a sua exposição. Muito obrigada. E obrigada a todos que estão participando conosco. Temos amigos aí do Brasil. Muito obrigada mesmo por estarem participando conosco. Boa noite, doutor Paulo César. Boa noite a todos. Eu Boa vou fazer noite. então a leitura do livro Ceifa de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 20, Prescrições de Paz. Portanto, não vos inquietareis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 34. Na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz destinadas a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões, nas quais tanta vez imprevidentemente arruinamos tempo e vida. Corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos, no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos ante os impositivos do aperfeiçoamento moral e entender que os outros carregam igualmente os deles. Observar ofensas como retratos dos ofensores, sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. Abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a sobrevir. Admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhes o foco de vibrações em desequilíbrio por meio de reajustamento e trabalho. Nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superproteção, tendente a escravizá-los ao nosso modo de ser. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Nada pedir sem dar de nós mesmos.
respeitar os pontos de vista alheios, ainda quando se tenham contra nós, convencidos quanto devemos estar de que pontos de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um. Não ignorar as crises do mundo, entretanto, reconhecer que, se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se tresmale da rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. E com essa mensagem para nossas reflexões, vamos fechando os nossos olhos, se assim quisermos, para a nossa oração inicial. Querido Mestre Jesus, vós que sois o maior exemplo de amor, abençoa cada um de nós, nos trazendo muita paz em nossos corações e sabedoria. Abençoa o palestrante da noite, nosso irmão, que está aqui presente conosco, rogando aos bons espíritos que lhe inspirem, rogando que nos protejam e nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Que tenhamos uma noite aproveitosa, com muito amor e muita gratidão ao nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. É com você. Muito obrigada, Dr. Paulo César. Igualmente. Doutor Paulo César, pode compartilhar os slides. Vamos lá, vamos um passinho de cada vez com você comigo. Eu estou sem meu neto de 6 anos aqui que me ajuda. Entrou? Sim. Sim, estamos vendo já agora modo apresentação, né? Tudo bem? Pronto. Está correto aí o nome? Tá. Meimei? Meimei. Coquitlam Society? Aham. Coquitlam é com M no final, but that's okay. É Mas depois eu difícil corrijo. mesmo. Obrigada. Muito bem, vamos nós. Olha, imensamente grato pelo convite, imensamente honrado em aqui estar, trazendo uma quantidade bem pequena das informações que eu conversei com a Aline e comparei o que nós apresentaremos aqui com uma gota de oceano, uma gota no oceano. Nós estamos agora, até agora com 10 livros publicados sobre o assunto, trabalhando num provável 11º. Quantas informações estão em 10 livros? Então, se nós estamos aqui reunidos em aproximadamente 70, 80 minutos, quanto que nós tentaremos transmitir a vocês, certo? Então, mas isso faz parte, é como se fosse uma semente lançada. Bom, aqui estão as duas personalidades que mais me influenciaram na minha atual encarnação. Frei Luís, um frade franciscano alemão, que veio para o Brasil na primeira metade do século XX, se radicou aqui na região serrana do Rio de Janeiro, aonde realizou tamanhos prodígios que passou a ser considerado um verdadeiro santo. Eu sempre nas minhas palestras digo que eu acho que esses prodígios que aconteciam com Jesus, perdão, com Frei Luís, estavam relacionados com a sua mediunidade. Frei Luís era um ostensivo médium. E Luiz da Rocha Lima, o fundador do Lar de Frei Luís, presidente da instituição quando lá cheguei em 1978, então, 47 anos, né? E profundo estudioso da ciência da mediunidade, de quem eu procurei extrair o máximo possível ao longo de 20 anos. Então, essas são as duas personalidades que mais me influenciaram nessa estrada que eu ingressei. Bom, a estrada que eu ingressei, ela me proporcionou atração através da ciência. Se alguém me convidar para falar sobre filosofia, sobre religião, não, isso aí eu leio e ouço. A minha área é a ciência. Foi isso que me atraiu para a terceira revelação, porque
é um dos tripés, é um pé dos tripés que sustentam o espiritismo. Eu sou um torturado pela curiosidade científica. Aliás, como todo médico, né? Eu quero entender como é esse fenômeno vida. Por que que o céu é azul? Por que que o hidrogênio se associa com oxigênio e forma água? Tudo isso sempre me agulhou pela minha curiosidade científica. Agora, vocês imaginam você saindo de uma faculdade de medicina, recém-saído de uma faculdade de medicina, e começar a ter contato com o teletransporte e a materialização de espíritos. Teletransporte e materialização de espíritos já saindo da faculdade de medicina. Hein? Bem, só a inabalável fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E Kardec é muito claro, olha, se a ciência provar que nós estamos errados em algum ponto, nós vamos reverter esse ponto e vamos nos corrigir. Então, eu acho que agora está na mão da ciência a salvação da humanidade, porque as religiões me levaram até onde podia ter ido, à fronteira da morte. Me orientam a que eu tenha um bom comportamento, eu não devo matar, eu não devo roubar, eu não devo prestar falso testemunho, aquilo tudo que nós sabemos, e que, de alguma forma, continuaremos vivos quando ultrapassarmos a fronteira natural do óbito. Mais nada. Que espécie de corpo eu vou ter? Não sei. Não, não sei se necessitarei de algum alimento, não sei quem vai me sustentar, não sei se vou poder trabalhar, não sei se vou poder estudar, não sei se criança cresce, não sei se idoso rejuvenesce, não sei se cego enxerga, não sei se paralítico anda, não sei nada. Agora, curiosamente, quando eu me volto para a ciência, tudo é obra do acaso. A maior parte dos pacientes que eu cuido, ao longo de 50 anos como cirurgião, são cancerosos. O canceroso para a ciência é um azarado. Ele teve o azar que em uma das trilhões de unidades celulares que compõem os nossos corpos, talvez 50 trilhões mais ou menos, ocorreu um conjunto de mutações que levaram à transformação maligna dessa unidade. Desenvolveu-se um tumor, e então o azarado acaba indo ao óbito ou é submetido a uma série de tratamentos, incluindo os cirúrgicos, para que tente ter a sua vida prolongada. Eu me sentia, confesso a vocês, numa encruzilhada. A encruzilhada estava então formada pelas religiões e pela ciência. E eu só encontrava uma solução. Alguém vai ter que voltar do outro lado da vida para que me explique o que é que está acontecendo. Bom, então está parte do nosso título aqui, né? Teletransporte, movimentação ou deslocamento de objetos por inteligências. Acaso não existe. Não acredito em acaso, não acredito em milagre, nem acredito em sobrenatural. Acredito em leis físicas, químicas e biológicas universais ou multiuniversais que a nossa ciência ainda não alcançou. De um lugar para outro com manipulação da matéria por alguma forma de energia. Agora, haja energia. A energia para que tal fenomenologia aconteça é tremenda, o que leva a ciência a não acreditar que isso seja possível. A única coisa que a ciência até hoje conseguiu teletransportar são fótons e elétrons. E sua posterior reconstituição entre o local, com base na fórmula de Einstein, o é igual a mc ao quadrado. E em relação à materialização de um espírito, o que é isso? Fenômeno promovido, mais uma vez, por inteligências extrafísicas. Agora, inteligências que fogem à minha imaginação. Inteligências que fogem à minha imaginação. Porque eu não consigo entender como inteligências, no grau de evolução que eu me encontro, muito primário, conseguem de forma inteligente manipular tanta energia. Vocês vão entender o que eu estou dizendo ao longo da nossa apresentação. Às custas do fluido energético denominado ectoplasma e que culminam na corporificação de espíritos desencarnados neste universo. Bem, então nós temos um teletransporte que pode acontecer só de objetos e temos o teletransporte e a materialização de seres vivos. Seres vivos. Não estou falando só humanos, não, incluindo vegetais e incluindo animais. Então, me parece que é a transmutação de um elemento material no elemento espiritual, ou de um elemento espiritual no elemento material. Mas que energia seria essa? O ectoplasma.
presente em todo ser vivo, seja ele animal, vegetal ou hominal. Do grego ectos, por fora, mas plasma, molde a substância. Bem, quem é que deu esse termo? Um prêmio Nobel de Medicina chamado Charles Richer, por ter descoberto a resposta anafilática humana, ganhou o prêmio Nobel de Medicina de 1913. Vocês estão percebendo por que eu não pulei fora dessa estrada? Saindo da faculdade de medicina e vendo o que eu estava vendo, ou eu me voltava para a esquerda e nada disso está acontecendo na minha vida. Alguém aqui vai se entregar anestesiado às mãos de um cirurgião que confessa acreditar em fantasmas? E se esse cirurgião confessar que acredita em fantasmas cobertos por lençóis? Não, vão me taxar de maluco, alucinado. Não. Mas e se eu me voltar para a direita e buscar na ciência e na história se alguém viu o que eu vi? E quando eu me voltei para a direita, até prêmios nobres eu vi, que tinham estudado, presenciado, pesquisado essa fenomenologia. Então por que que eu ia parar? Principalmente se eu não acredito no acaso. Isso foi colocado na minha frente por acaso? É por acaso que nós estamos aqui? Se eu não tivesse escrito nada, vocês saberiam que eu existo? Então me parece que nós estamos sob um planejamento. Bem, se eu vou tentar entender isso mais profundo, tenho que utilizar o trabalho dessas duas personalidades, não é? Dmitry Mendeleev, químico russo, que elaborou a tabela periódica dos elementos. Agora, por que elaborou isso? Porque no século XIX se descobria um elemento a cada dia e os nossos químicos desesperados em não conseguir entender por que uns se comunicavam com outros, por que alguns se coadunavam com outros, por que os gases nobres não se coadunavam com nenhum outro elemento, por que tudo isso? Então precisamos colocar isso dentro de uma tabela. Estuda para cima, estuda para baixo, estuda para a esquerda, estuda para a direita, ninguém consegue chegar a lugar nenhum. Dmitry Mendeleev decide resolver o problema. Olha, eu vou me trancar dentro de um laboratório na minha residência e vou tentar elaborar essa tabela que tanto é ansiosamente aguardada pelos químicos da Terra. E fica trancado dentro da sua casa durante 3 dias e 3 noites e não chega a lugar nenhum. 3 dias e 3 noites e não chega a lugar nenhum. E desmaia de cansaço. E quando está desmaiado, cansado, dormindo, a tabela periódica dos elementos aparece numa tela em sonho. Ele acorda, bota a tabela periódica dos elementos em papel e ela está aí até hoje, prevendo qualquer elemento que venha a ser descoberto no universo. Bom, se tu olhar para o lado da neurociência, a neurociência vai te dizer o seguinte, olha, quando nós estamos dormindo, os nossos neurônios entram numa atividade basal de recuperação da energia que nós gastamos quando estamos acordados e também de eliminação do lixo. Entendamos metabólitos celulares como lixo celular. Durante esse período, esses momentos, é impossível se aprender alguma coisa. Então, se não foi o cérebro físico do Dmitry Mendeleev que aprendeu, o que aprendeu? Um cérebro quântico, extrafísico, espiritual, capaz de guardar todo o conhecimento científico e tecnológico do multiverso e não somente do nosso universo. E André Luiz, o que ele diz nos livros dele? Olha, do lado de cá, existem elementos mais leves que o hidrogênio e mais pesados que o urânio. E além de muitos outros elementos ainda desconhecidos pela química da Terra. E isso está tirado de onde? Do livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 13. E aí eu sempre me coloco como um bebê engatinhando no escuro. Estamos no limiar de uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo que nós possamos imaginar. Agora, se eu tenho a minha convicção plena e inabalável da imortalidade, vou aprender isso tudo. E não somente a ciência e a tecnologia do universo que eu habito, mas de todo o universo, conectados e criados por Deus.
Se não tivesse essa energia, não existiria espiritismo. As mesas se elevam, então alguma energia está sendo manipulada. Agora, a mesa não pode responder a pergunta. A mesa não pode responder a pergunta. Quem é que está respondendo? As inteligências que estão manipulando essa energia e movimentando a mesa. Então, se isso não tivesse acontecido, Allan Kardec não teria sido atraído por essa fenomenologia tão estranha, que era utilizada como uma forma de diversão, em meados do século XIX. Então, se isso não tivesse acontecido, não existiria o espiritismo. Bem, agora percebam esse médium gaulês em transe, amarrado numa cadeira. Na figura central, é possível se ver bastões da energia ectoplasmática que saem através dos orifícios naturais do corpo, principalmente boca, nariz e ouvido, e se projetando em forma de um bastão. E na sua extremidade, ela forma estruturas que se assemelham a dedos, estruturas digitiformes. Essas estruturas digitiformes não poderiam abraçar o pé de uma mesa e elevá-la, porque a quantidade energética desse fluido é inenarrável em linguagem humana. Se esses bastões não tiverem iluminados, não tiverem solidificados, eles estarão invisíveis aos presentes. E nós podemos então pensar que o objeto levitou. Não levitou. Ele está sendo elevado por ferramentas energéticas manipuladas por inteligências. Bom, e aí cai no meu colo, na minha pesquisa, o que vocês estão vendo aqui. E eu só estou mostrando alguns, hein? Só estou mostrando alguns. Camille Flammarion, o maior astrônomo da França, até hoje cultuado pelos franceses. Arthur Conan Doyle, médico, escritor, criador do personagem Sherlock Holmes, que todos conhecemos. Alfred Wallace, elaborador da teoria da evolução, junto com Charles Darwin. Alex Carrel, Alexander Aksakov, conselheiro do Kizar, e vai por aí afora. Eu pego desse grupo três. Carrel, Prêmio Nobel de Medicina em 1912 por ter descoberto as substâncias anticoagulantes. Charles Richer, Prêmio Nobel de 1913 por ter descoberto a resposta anafilática. William Crookes, Cavaleiro Real, um dos maiores químicos e físicos da história. César Lombroso, pai da medicina forense ou judicial. Qual é o denominador comum dessas feras? Feras. Todos eles estudaram determinados indivíduos, homem ou mulher, extremamente raros em toda a história da humanidade. Que entra em transe mediúnico, desmaiam, em sono profundo, pela produção de grande quantidade da melatonina pela glândula pineal. Melatonina, o hormônio do sono. E quando estão nesse estado, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo o ectoplasma. A nossa ciência ainda não alcançou? Claro que não. A ciência só sabe o que acontece em 4% do universo. O que acontece em 96% do universo, a nossa ciência não sabe. Energia escura, matéria escura, outras formas de energia, e vai por aí afora. A ciência não sabe o que é o magnetismo. Sabe calcular todos os seus efeitos, mas não sabe o que é. Tanto que a palavra magnetismo tem sua origem na palavra magia. Percebam que estamos no limiar de tremendas revelações. Agora, a velocidade da evolução da ciência e da tecnologia no século XX e no século XXI é mais rápida do que toda a história da humanidade. Então, estamos no caminho. A cada dia nós temos uma descoberta nova. Qual seria um dos componentes desses médiums diferente do nosso? Até onde eu percebo, desses 47 anos de pesquisas, a tela búdica, um componente extrafísico que impede que nós sintamos o toque dos espíritos que estão ao nosso lado. Nesses indivíduos, a tela búdica é mais delgada e fenestrada, por isso o ectoplasma se extravasa com mais facilidade deles. Agora, isso é um problema sério, hein? Porque esses médiums geralmente são portadores, carregadores de grandes dívidas do passado. Se a tela búdica deles é mais leve, é mais delgada, do nada,
esses homens e essas mulheres sentem socos, pontapés, beliscões, puxões de orelha, puxões de cabelo e vai por aí afora. Vejam a sina desses médiuns de efeitos físicos. Mas se não fosse pelo seu trabalho, eu acho que nós não estaríamos aqui sentados hoje, não. É isso que vai acontecer comigo e com vocês? É. É como se nós chegássemos na nossa casa, chegando de algum passeio, de algum trabalho. Você não está dirigindo o seu carro? Você não tem que saltar do seu carro para entrar em casa? Então, o corpo físico, no meu modo de entender, é um veículo que eu necessito para interagir com esse universo. Agora, vai chegar um momento que eu vou saltar do veículo, vou desencarnar. Então, é isso que vai acontecer comigo. E aí? Entro aonde? Olha, eu vou colocar como hipótese, eu sou muito cuidadoso, hein? Eu acho que eu vou ingressar num universo paralelo a esse. Que eu acho que as religiões chamam de plano espiritual, plano astral, plano celestial. Para mim, tudo isso hoje é sinônimo. Vocês vão entender ao longo da nossa conversa, para vocês entenderem como é que eu cheguei a essas conclusões, mesmo hipotéticas. Ah, é? Ingresso no universo? É, de lá eu posso me teletransportar e, durante alguns momentos, me materializar. Se alguém está escutando pela primeira vez essa fenomenologia, né, essas denominações, saibam que aí onde vocês estão, se aparecesse um espírito materializado, todos vocês ouviriam. Se ele falasse, todos vocês ouviriam. Se ele exalasse algum odor, todos vocês perceberiam. Se fosse possível tocá-lo, ele é tangível. Então ele não está incorporado em médium. Ele está teletransportado e está materializado. A teoria dos multiversos paralelos que mais se encaixa nessas minhas pesquisas é a teoria dos universos em branas. Sabe por quê? Porque, segundo essa teoria, a distância entre dois universos é somente de um átomo. Um átomo. E eles ainda se interpenetram pelos outros. Então, me parece que o que se encaixaria melhor nos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. E aí vocês estão vendo. Dois médios à esquerda, expelindo o ectoplasma pelos orifícios naturais do corpo, como se fosse uma espuma de barba, e à direita, duas entidades materializadas. Tanto estão materializadas que impressionaram uma chapa fotográfica. É assim que elas se apresentam diante dessas sessões, envoltas em mantos alvinitentes e luminescentes, que me levou a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nos fenômenos de materialização de espíritos. Uma das condições obrigatórias para que tal fenomenologia aconteça é a ausência de luz, porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, que é fotossensível, afetam o médium e a entidade. Se você está na escuridão completa, como é que você vai ver uma entidade materializada? Porque quando ela sai da cabine onde fica o médium desmaiado, sai emitindo luz pelo seu corpo e pelas suas vestes. Assim como acontece com o pirilampo, com o vagalume, com peixes abissais, com bactérias oceânicas, não existe milagre nem existe sobrenatural. Agora, a curiosidade científica me estrangula. Se as energias eletromagnéticas da luz que nós conhecemos afetam o ectoplasma, a entidade e o médium, por que as luminescências que se desprendem das entidades e de suas vestes não afetam? Só encontrei uma resposta. São energias eletromagnéticas luminescentes com propriedades físicas e químicas de outros universos. Outra tortura. Se tudo isso é sensível à luz, à energia, o médium, a entidade, como pôde Jesus se materializar durante 40 dias até a luz do sol? Estão percebendo? Há condições de nós entendermos? Não. Por enquanto, só sabemos que as coisas acontecem, mas não sabemos como acontecem e nem podem ainda serem repetidas em laboratório. Olha o que o William Crookes conseguiu na casa dele.
a fotografia tanto da entidade materializada como a médium em transe mediúnico. Então são duas entidades diferentes. Será que haveriam alçapões ou portas secretas na casa de William Crookes que ele desconhecesse? Quem que o acompanhava? Seus entes queridos e seus amigos íntimos. Estão reconhecendo esse médium ou querem que eu apresente ele a vocês? Francisco Cândido Xavier, ao lado de um desses médiuns, e quem está materializada através de um médium masculino? A irmã Josefa. Nós estamos vendo um espírito feminino materializado às custas da mediunidade de um sensitivo masculino, mais uma vez envoltas em mantos alvenitentes e brancos. E aí você começa a entender algumas passagens evangélicas. Jesus no Monte Tabor, ao lado tá faltando a emoção tá grande, ao lado de Moisés e de Elias. Bom, Moisés já tinha morrido há mais de 1500 anos. Elias já tinha morrido há mais de 800 anos. Olha a pergunta que eu vou fazer aos meus entes queridos que me honram com esse convite e com a presença. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Algum de vocês aí, diante de uma imagem dessa, Jesus ao lado de Elias e Moisés, conseguiria dormir? Esse que está acordado não tentou acordar os outros dois? Ou tentou e não conseguiu? Nas passagens evangélicas estão dizendo que os três estavam sonolentos. No final acordaram e viram a mesma imagem. Não é um ou outro médium vidente, todos os três estavam vendo a mesma imagem. Será que eu estaria exagerando colocar como hipótese que Jesus naquele momento estava acompanhado por 2 ou 3 médiuns de efeitos físicos e que naquele momento sublime, através da sua energia ectoplasmática, os espíritos de Moisés e de Elias se materializaram ao lado dele no Monte Tabor? Anjos com vestes resplandecentes. As 4 mulheres que foram cuidar do corpo de Jesus estavam vendo a mesma coisa. Anjos com vestes resplandecentes? Ué, o que eu falei aqui? Que nós vemos as entidades materializadas porque apresentam luminescência dos seus corpos e das suas vestes. Estaria eu mais uma vez exagerando, colocando como hipótese que o que elas estavam vendo eram 2 espíritos materializados? De onde veio a energia? De médiuns de efeitos físicos das proximidades ou da desintegração atômica do corpo de Jesus? Vamos tocar nesse assunto um pouquinho mais à frente. Quais as condições ideais para que isso aconteça? Presença de um médium de efeitos físicos. Dele sai 70% da energia ectoplasmática. Presença de uma seleta assistência ao médium devidamente consciente e preparada. Por quê? Porque essa energia é sensível ao próprio pensamento. Então eu não posso entrar numa reunião dessa pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, na festa que eu tenho que ir hoje à noite, no aborrecimento que eu tive na minha casa ontem, ou no meu ambiente de trabalho durante a semana, porque estarei criando brechas para que inteligências que não querem, não têm a mínima intenção que essas verdades cheguem até nós, interfiram negativamente com essas energias. Podem ser taxados de tudo: obsessores, maledicentes, traiçoeiros, violentos, menos de ignorantes. São cientistas, são inteligentíssimos, sabem manipular tremendas quantidades de energia e não são diferentes de nós, porque nós utilizamos a energia atômica para organizar aparelhos para tratar o câncer e também para fazer uma bomba. Então, é uma energia neutra como qualquer outra. Proibido o álcool, proibido o fumo, proibido o sexo nas 72 horas que antecedem a reunião. Quando eu entro em orgasmo numa relação sexual, expulso de mim uma grande quantidade de ectoplasma. Entro numa reunião dessa, em vez de ajudar doando, absorvo. E aí é um problema. Sabe qual? A principal razão para que tais reuniões aconteçam em um planeta de provas e expiações como o nosso
É o atendimento de enfermos graves que a nossa medicina pouco pode ajudar, porque quem mais se teletransportam e se materializam são médicos, manipuladores de uma ciência médica ultra evoluída em relação à nossa. Proibida a ingestão de carne, porque quando o animal é abatido, como o boi, como a vaca, como o porco, como a ave, a sua carne fica impregnada de fluidos barônicos pesados e nocivos que contaminam o meu ectoplasma. Entro numa reunião dessa, estou prejudicando quem? Os enfermos, porque estou contaminando o ectoplasma que será utilizado em seu benefício, exceto a de peixe. Por quê? Vou mostrar. Local afastado e rodeado por vegetação, porque tudo isso do ectoplasma, ausência de luz artificial e natural. Então, 70% no médium, os outros 30% da natureza que envolve o santuário e da assembleia que o acompanha. Por que o peixe é permitido? Porque o cardume tem um perispírito coletivo. Por isso, quando você bate com uma vara na água, todo cardume quase imediatamente muda de direção. Quando eu tiro uma unidade desse conjunto, o sofrimento é muito menor do que acontece com a vaca, com o boi, com o porco, com a ave. E outra informação preciosíssima, hein? A carne do peixe é impregnada de compostos fosforados. Os primeiros fenômenos que acontecem nas reuniões de materializações são relâmpagos poderosíssimos provindos da cabine, onde fica o médium. E esses relâmpagos são constituídos por compostos fosforados e também por radiações ultravioletas, esterilizando a atmosfera da sala, impedindo assim a infecção e a contaminação das cirurgias hiperfísicas feitas por médicos desencarnados, teletransportados e materializados. Eu falo hiperfísica porque ultrapassam os limites físicos do corpo humano e alcançam o perispírito dos enfermos. Então tá aí. Olha o que me levou a acreditar. Chicotearam o nosso amigo aí quase até a morte. Pregaram ele numa cruz. Enterraram uma coroa de espinho na sua cabeça. Passaram uma lança no seu tórax. Chegou até o coração. Seus entes queridos e seus amigos recolhem o seu corpo, colocam dentro de uma gruta hermeticamente fechada no calor do deserto durante 3 dias, e ele aparece com um corpo completamente reconstruído? Que isso? Que médico que vai acreditar numa história dessa? Estão percebendo o que afasta as classes eruditas dos templos? Estamos numa fase em que necessitamos de respostas lógicas e racionais, que as religiões não estão me dando. Então, até onde eu percebo, a salvação da humanidade está na aproximação entre as religiões e a ciência, com a ciência comprovando que o que as religiões pregam é verdade. Olha, durante 20 anos, durante 15 anos, foi feito um estudo cuidadoso sobre o Santo Sudário de Turim. Qual foi a conclusão dos cientistas? Ó, o corpo envolto nesse pano sofreu 250 ferimentos. Conclusão: impossível a sobrevivência de um ser humano diante de tamanha agressão. Então, o que aconteceu com Jesus foi um teletransporte, uma transposição transuniversal e a sua materialização durante 40 dias. Aí a coisa começa a melhorar, certo? Mas como isso acontece? Não sei. Não sei, por enquanto, mas eu vou saber. Como estará o meu conhecimento tecnológico e científico daqui a 100 mil anos? E daqui a 100 milhões de anos? E daqui a 100 bilhões de anos? E daqui a 100 trilhões de anos? E vai por aí afora. Segundo Emmanuel, os sistemas planetários onde Jesus se desenvolveu nem existem mais. Então, para ele fazer o que ele fez, ele tinha que ter conhecimento científico. Ele não podia curar um leproso sem conhecer a existência do bacilo de Hansen, causador da hanseníase ou lepra. Ele não poderia fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura óssea, nervosa e muscular do corpo humano. Nem poderia curar um olho de um cego, uma das mais complexas estruturas estudadas pela nossa biologia, sem conhecer a sua constituição e a sua fisiologia. Se há 2000 anos ninguém sabia disso, onde foi que ele aprendeu? Mas ele aprendeu.
E eu também vou aprender. Eu sou imortal, convicção inabalável. Vocês vão entender por quê. Olha, não me toque no meus corpos, não me toque no meu corpo, porque eu ainda não estou pronto para o Pai. Como é que eu digo? Proibido você tocar numa entidade materializada. Quando você toca, você afeta o médium que está em transe e afeta a própria entidade. Ao longo de todos esses anos que eu participei de tais encontros, somente uma vez me foi autorizado tocar em uma entidade médica. Pediu que eu pegasse no seu ombro, aliás, no seu braço, me foi dada essa permissão, e que eu comprimisse lentamente. A impressão que eu tinha é que eu estava comprimindo um rolo de papel crepom, quase a ponto dos dedos se unirem. Com medo de machucar a entidade, o médium, eu soltei, ela voltou para dentro da cabine e se desmaterializou. Foi a única vez em que eu vi isso acontecer. O que fez um maior perseguidor do cristianismo se tornar um maior vulto do cristianismo, só ultrapassado pelo do próprio Jesus? A materialização perante Saulo na estrada de Damasco. E a sua luminescência foi tão forte que ele ficou cego. Quando entrou em Damasco, o Naniso curou. E os que o acompanhavam também viram o clarão. Estão percebendo? Olha, é tanta coisa que me foi colocada nos ombros que eu acho que eu ia falar com vocês até 2057, né? Que é quando se aprofunda a transição planetária e o assunto não acaba. Tamanha, e vocês vão entender, aos poucos vocês vão entendendo por que que eu estou aqui. Bem, olha o que o Chico Xavier diz. Segundo a materialização de espíritos, consideramos-las os mais elevados fenômenos realizados pelos espíritos no nosso mundo, comparável só às viagens dos astronautas no seu esforço por atravessar o cosmos e pousarem no outro mundo. Páginas de uma vida. Agora, qual a energia necessária para que isso aconteça? Digamos, 81 quilos de massa física, a provável massa física do corpo de Jesus. Olha, essa energia está presente em vocês, hein? Então é melhor vocês agora se acalmarem. Se alguém quiser tomar um calmante, a gente aguarda, porque o que eu vou mostrar para vocês talvez seja muito chocante. Lá vou eu. Outra coisa. Com base na ciência, referência bibliográfica. Está aí o título do livro, A Física do Cristianismo. Olha o que está dentro do corpo de vocês. Aproximadamente 7 a 8 octilhões de átomos. 7 ou 8 vezes 10 elevado a 27. Se nós medirmos a energia existente nessa quantidade de átomos, que energia será essa, hein? Vamos ver? O corpo grafado no Santo Sudário sofreu uma desintegração atômica. Se essa matéria presente em 81 kg de massa física fosse convertida em fótons, equivaleria à detonação de uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons. E se essa desintegração atômica tivesse ocorrido em 2 milésimos de segundo, aconteceu, segundo os cientistas, em 1 centésimo de segundo. Se tivesse acontecido em 2 centésimos de segundo, toda Jerusalém teria sido pulverizada numa explosão atômica. E se eu soubesse como controlar essa energia só física existente em mim? Não estou falando das extrafísicas. Claro que eu ia acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde estivesse. Então, é isso que está dentro de mim? 1000 megatons? E aí, pelas referências, elas variam. Algumas referências chegam a compará-la a 66 mil bombas iguais às que foram lançadas na Hiroshima. Agora, como é que a ciência vai acreditar que isso seja possível? Claro que não. Agora, eu ia acalmar o mar e o vento. E eu não posso nem falar ainda das energias extrafísicas. Mas essa aí já ia. Agora, não chegou o momento, certo? Vocês acham que se alguém me der uma bofetada na face direita, eu vou dar à esquerda? Cara, se eu soubesse como manipular essa energia, eu ia direcionar aquele que me agrediu uma bomba de hidrogênio. Não ia sobrar nem o perispírito. Então, como entender isso? Impossível na atualidade.
Então, nós estamos na fase do empirismo, certo? Agora, olha só. O bóson de Higgs foi previsto em 1964 e só foi confirmado em 2012. As ondas gravitacionais previstas em 1916 por Einstein só foram confirmadas um século depois. O átomo foi previsto em 400 a.C. por Demócrito e só foi confirmado em 1803 por Dalton. Qual a idade do cristianismo? 2000 anos. Qual a idade do espiritismo? 168 anos. Como estará o espiritismo daqui a 2000 anos? Principalmente com embasamento científico do que ele vem trazendo como a terceira revelação. Então, nós estamos na fase do empirismo. Sabemos que acontece, mas não sabemos como acontece. Nem pode essa fenomenologia ser repetida em laboratório. Agora, como é que Charles Darwin chegou à conclusão da evolução das espécies? Pela observação. Como é que Gregor Mendel chegou às bases da genética? Observando ervilhas. Nem microscópios tinham. Nós estamos na fase do empirismo. Sabemos que acontece, não sabemos como acontece. E aí, as 4 revelações que eu levo para o mundo todo, porque a minha vida virou um furacão. O que eu estou falando para vocês aqui, eu estou sendo levado para falar, inclusive, em faculdade de medicina pelo mundo. Não é aqui no Brasil só, não. E se o médico tivesse presente a uma sessão em que isso acontecesse? Segunda reflexão. E se quem se teletransportasse e se materializasse fossem médicos? Terceira reflexão. E se fosse possível diálogos entre esse que aqui ainda está encarnado e esses desencarnados médicos que se teletransportam e se materializam? E a quarta reflexão. E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Como é que eu vou voltar? Vou voltar para onde? Começar tudo de novo? O Sermão da Montanha, né? O assassinato de Jesus na cruz, o seu reaparecimento materializado. Tudo isso aconteceu e precisa ser insistentemente relembrado. Principalmente o reaparecimento de Jesus. No meu entender, a principal passagem evangélica, porque se ele não tivesse reaparecido, todos os ensinamentos teriam ido para o túmulo junto com ele. Então, eu acho que tinha obrigação, tamanha foi a quantidade de informações que foram colocadas nos meus ombros, de colocar isso em público. Ué, direcionada a quem? A todos os interessados, a classe a qual pertenço e que 80% não consegue acreditar em nada além da matéria tangível, e principalmente, sabe para quem? Para os jovens, com uma inteligência mais evoluída que a minha e o desenvolvimento mais rápido pela tecnologia, pelo videogame, pela internet. Todas essas ferramentas que nós sabemos que agora estão à nossa disposição. Olha a quantidade de informações que eu estou tentando botar para fora. Por enquanto. Quantas informações estão em 10 livros por enquanto? Então, por isso que eu falei no início, estamos aqui colocando nos seus ombros a gota de um oceano. Vocês não imaginam o que eu vi ao longo de 40 anos participando de fenômenos, de sessões de teletransporte e materialização de espíritos, principalmente médicos, para atendimento de enfermos graves que a nossa medicina pouco pode ajudar. E aí o que acontece? Só o primeiro livro passou de 500 mil cópias vendidas, está traduzido para o inglês, para o espanhol, para o francês, para o italiano e para o alemão, terra de Frei Luís. Então, aconselho a vocês que isso aí está na Amazon. Se tiver algum médico aí que vocês conheçam, que eu não conheça espanhol, nem francês, nem português, bota um livro em inglês da Amazon para eles, em francês também, está na Amazon. O Canadá fala inglês e fala francês. Então, é uma forma que vocês podem me ajudar a colocar a luz acima do candeeiro. Estão percebendo? Estou colocando a luz para cima. Não vou esconder isso comigo, não.
Aí está o título da nossa apresentação e aqui está o local onde isso aconteceu comigo. O Lar de Frei Luís. 120 mil metros quadrados. Uma atividade social intensa, educandário com mais de 500 crianças, asilo para idosos, atendimento à pobreza da região em um ambulatório médico em que trabalham mais de 40 colegas gratuitamente e recebendo por cada reunião pública espiritual 4 a 5 mil participantes. O maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. Frei Luís, ainda assessorado por outras entidades católicas. Padre Isabel, Frei Leonardo, Frei Beneditino Kelly, Frei Fabiano de Cristo, Frei Cosme, Frei Damião. Então nós aqui nos dividimos em católicos, em evangélicos, em espíritas, maometanos, hindus, judeus, ateus. Por que o tal Criador, que eu não entendo, só tenho certeza que ele existe, porque o multiverso não pode ser obra do acaso, nem a vida pode ser obra do acaso. Essas divisões não existem. Nós somos um único rebanho, comandados por um único pastor. Quem é o nosso pastor na Terra? Jesus, um Cristo planetário, um espírito criado simples e ignorante que atingiu tamanha evolução em ciência, tecnologia, sabedoria e principalmente em amor, que lhe foi concedido o governo de um planeta inteiro. E isso foi há 4 bilhões e 500 milhões de anos, a partir de uma poeira cósmica desprendida do Sol. Aí está o santuário de materializações do Lar de Frei Luís. Pergunta: para que se construir uma estrutura dessa no meio de uma floresta, no alto de uma montanha, no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro? Quanto custou? Para quê? A não ser que algo extremamente importante e aí aconteça. E aconteceu. E ouso afirmar que o que aconteceu no Lar de Frei Luís não aconteceu em nenhum local do planeta Terra na história da humanidade. Aonde aconteceram fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos? Ao longo de 60 anos. Onde? Vamos comigo lá em cima? Vamos subindo, hein? Percebam a importância da natureza em volta do santuário. O principal médium vidente durante 50 anos no Lar de Frei Luís foi meu pai, também médium de efeitos físicos. Quando nós subíamos para reuniões, ele via pela sua evidência técnicos, botânicos, biólogos, recolhendo energias das flores, das raízes, dos troncos, das folhas, dos animais e carreando para o santuário. Não existe milagre nem sobrenatural. Existem leis físicas, químicas e biológicas que nós ainda não conhecemos. Existe o que ainda não é comum. Vamos entrar na nave de materializações. Claro que nós temos que estar com alguma luminescência. No espectro da luz branca, a menos energética é a luz vermelha. Então nós vamos nos acomodar e acomodar os enfermos que estamos levando sob a luz vermelha. Para que construir esse auditório no meio de uma floresta, no alto de uma montanha? Muito bem, estão me vendo aí. Atrás de mim, 2 cabines, 2 médios de efeitos físicos ali ficavam desmaiados. Levávamos 35, 40 pacientes graves, principalmente cancerosos. Olha como acaso não existe, né? A área que eu mais atuo. E eles eram colocados em grupos de 5 nesses leitos. 1, 2, 3, 4 e o quinto dentro dessa cabine de acrílico. Nessa cabeceira, o amigo de vocês está sentado até hoje e durante 40 anos presenciando os fenômenos de materializações. Apagam-se as luzes, entramos em oração, começam a espoucar relâmpagos provenientes das cabines que esterilizam toda a atmosfera da sala. De repente, a cortina se abre e um ser emitindo luz sai. Tamanha é a sua luminescência que é possível se ver o corpo do médium desmaiado no fundo da cabine em um leito tosco.
A entidade médica cuida de um, cuida de dois, cuida de três, cuida de quatro, entra dentro dessa cabine, cuida do quinto e começa a conversar comigo, que ali estou, em termos técnicos médicos. E quem está desmaiado dentro da cabine? Um mecânico de automóveis. Então ele não poderia usar os termos técnicos que a entidade usa. E atenção, falam até idiomas desconhecidos do médium, pelo fenômeno da xenoglossia, incluindo línguas mortas como o aramaico antigo e o latim. Há possibilidade de eu deixar de acreditar que tudo isso seja verdade? Não é ninguém que está me contando, não é um líder religioso que está me contando, não é o meu pai, não é a minha mãe, sou eu que estou ali presente. Eu não estava sozinho, não. Outros colegas médicos estavam comigo. Um dos nossos médiuns desmaiado, emitindo ectoplasma pelos orifícios naturais do corpo. Agora, atenção, vou lhes mostrar entidades teletransportadas e materializadas. Naquele tempo, era utilizado máquinas com flash, e o flash, por orientação das entidades, para afetar o mínimo possível a entidade, o médium e o ectoplasma, eram envoltos em papel de celofane vermelho. Papel de celofane vermelho. Muito bem. Percebam que, na maioria das fotos, as entidades aparecem com os olhos fechados, com exceção de 2 médicos. Então vamos lá. Olha aí. Mais uma vez, estão envoltos em mantos brancos e luminescentes. À porta da cabine. Percebam a fisionomia do médium e da entidade. O médium não tem barba nem tem bigode. A entidade tem. Então são duas entidades diferentes. O médium e a entidade materializada. Até com buquê de flores, eles se esterilizavam na cabine e nos presenteavam. Principalmente médicos. Principalmente médicos. Sabe quem é que vocês estão vendo aqui à direita, com o lírio nas mãos? Frederick von Stein. Sabe quem foi? Cirurgião do exército nazista. Cirurgião do exército nazista. Se aproximou do lado de Frei Luís porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados. O ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. E quando percebeu os equívocos que tinha cometido e que ainda cometia, ficou 10 anos sem se manifestar. Quando começou a se manifestar, o médium de efeitos físicos Gilberto Arruda já estava no grupo. E os maiores fenômenos que eu pesquisei ao longo de 47 anos, ali aconteceram. Por que ele está com o lírio na mão? Porque Frei Luís, no mosteiro que ele vivia em Petrópolis, era quem cuidava dos jardins do mosteiro e adorava lírios e violetas. E o lírio ficou como símbolo de Frei Luís. Quando Frederico se materializou com o lírio nas mãos em homenagem a Frei Luís. Aline, esse espírito, quando chegou ao lar de Frei Luís, se incorporava num médium chamado Benayon, batia os calcanhares, elevava o ar, a mão ao ar, e saudava Hitler em alemão. E falava em alemão, através do médium. Nós tínhamos um senhor austríaco que entendia o alemão e anotava tudo o que ele falava, depois traduzia. Mais uma vez, está claro o fenômeno da xenoglossia. Por que os fenômenos de ectoplasmáticos ainda são tão raros na Terra? Quando a gente faz a apresentação do livro A Face Oculta da Medicina, eu coloco várias perguntas que eu fiz ao Frederic e as respostas que ele me deu. Mas hoje nós estamos falando sobre o livro Fenômenos de Teletransporte e Materialização de Espíritos. Por que são tão raros na Terra? Como é que você pode ter uma fenomenologia dessa, com manipulação de tamanha quantidade de energia, num planeta em que são comuns drogas, racismo, suicídios, pedofilia, assassinatos, abortos, prostituição, corrupção, guerras, fundamentalismo e o mais?
Dois dos maiores comércios são de drogas e de armas. Só. A cada ano são praticados 100 milhões de abortos criminosos. Como é que essa fenomenologia pode ser comum no planeta desse? Nós temos duas atmosferas, uma atmosfera física e uma psíquica. A psíquica é a força, o conjunto das energias do pensamento dos seus habitantes. Qual é a psicosfera do planeta que tem tudo isso aí? Daí o resultado que nós sabemos, estamos colocando tijolos em telhado de zinco. Vai desabar. Em que forma? Pandemia, epidemias, guerras, maremoto, terremoto. Então, esse é o planeta que nós habitamos. Então, por enquanto, não temos condições de que essa fenomenologia seja comum. E outra coisa, vocês viram a energia que é manipulada. E essa energia está dentro de cada um de nós. O que um terrorista não faria com essa energia? Não chegou o momento. Bem, caminhando já para o final, hein? Olha só. O espermatozoide do meu pai se uniu com o óvulo da minha mãe. Aí formou uma célula-tronco. Está aqui a célula-tronco, essa primeira aqui, vermelhinha. Célula-tronco. Aí ela dá forma a primeira, célula-tronco. Aí dá duas, dá quatro, dá 8, dá 16, dá 32, dá 64 células absolutamente iguais em tudo. Em tudo. Nós estamos diante de uma estrutura chamada mórula. De repente, uma dessas células iguais às outras em tudo se transforma num hepatócito, outra num osteoblasto, uma célula do osso, outra num neurônio, não é? Outra numa célula da pele, outra no do estômago, outra do pulmão, outra do olho e vai por aí fora. Se são células absolutamente iguais em tudo, o que é que está comandando essa diferenciação? Uma forma extrafísica que nós conhecemos, o perispírito, que já está sendo estudado pelos nossos cientistas com outro nome, campos morfogenéticos. Não existe forma sem forma. Agora, atenção. Nessa forma, tudo que eu faço, falo e penso fica grafado. E quando eu passo para o outro lado, tudo se torna revelado. Bom, então existe uma lei universal de ação e reação. Se eu faço mal ao próximo, isso fica grafado no meu componente extrafísico perispiritual. Eu posso encher a minha roupa de bomba e explodir um avião. Eu posso explodir um prédio. Eu posso atacar uma escola com uma metralhadora. Certo? Agora, eu posso utilizar a confiança que foi depositada em mim com votos e desviar os recursos da saúde, os recursos da educação para mim. Olha, aqui pode ficar oculto, lá não. E eu estou colocando impurezas no meu componente extrafísico e promovendo suas deformações. Então, eu vou precisar, no futuro, de corpos físicos que funcionem através de doenças, como, por exemplo, o câncer, como aspiradores das impurezas que eu depositei em mim próprio e corretivo das deformações que eu causei em mim próprio. E onde é que essas alterações negativas vão se manifestar nos futuros corpos físicos? No ADN. Um grande número das doenças que nós médicos estamos tratando não tem suas origens no corpo físico, e sim no corpo extrafísico. Daí o título de um dos nossos livros, A Medicina Mediúnica do Futuro, onde os médicos serão ostensivos médiuns e saberão detectar a origem de muitas das doenças que hoje nós estamos tratando somente pelos efeitos. E qual a consequência dos vícios e da maldade? Ó, não tem saída, cara. É uma lei universal, matemática. Tu passa por lá de lá, as máscaras caem. Você não consegue esconder nada. Você é quem você é. Não adianta dizer, olha, eu não desviei o dinheiro da saúde desse. Como não desviou? Isso está grafado no teu componente extrafísico. É uma tela de computador.
Tudo que você fez, tudo que você pensou, tudo que você falou, está aí grafado. Olha o exemplo que eu vou dar para vocês. Eu vou mostrar a vocês uma fotografia que foi feita em 1982 pelo Globo. Um indivíduo foi envolvido num escândalo e o Globo foi lá cobrir o acontecimento. E fizeram uma fotografia do camarada fumando. A reportagem não tinha nada a ver com espiritualismo, não tinha nada a ver com tabagismo, não tinha nada a ver com câncer, não tinha nada a ver com vício. Eu vou mostrar a imagem a vocês e vejam que vocês captam alguma coisa estranha. Aline, se você estiver vendo alguma coisa estranha, você pode falar para mim? Vamos Está vendo lá. alguma coisa estranha, não, Aline? Olha, estão dizendo aqui como se tivesse uma fumaça ou Então vamos lá. uma forma. Pode, pode deixar o seu rostinho aí, Aline. Tá bom. Olha só. A fumaça subiu e moldou a silhueta de uma caratonha tremenda. Dois dentes incisivos, como se a entidade estivesse abocanhando a cabeça do fumante, um nariz com asa do nariz e tudo, um olho, uma grossa sobrancelha, uma orelha e uma ampla cabeleira. Eu vou passar para vocês a minha interpretação. Cada um tem o direito de interpretar da maneira que quiser. Se essa fotografia tivesse sido feita alguns minutos antes, alguns segundos antes ou depois, nada apareceria. Qual é a minha interpretação? Eu acho que esse camarada era um médium de efeitos físicos. E dele se desprenderam moléculas de ectoplasma que moldaram um espírito obsessor. E naquele segundo exato, a fumaça subiu e acompanhou a moldagem das moléculas de ectoplasma. Quando eu passar por lá de lá, eu não vou ter ópio, eu não vou ter nicotina, eu não vou ter crack, eu não vou ter maconha, eu não vou ter o álcool em excesso. E o desespero que eles passam por não ter essas drogas estupefacientes é inenarrável em linguagem humana morta ou viva. Mas eles têm um lenitivo. Se aproximam de nós, principalmente dos jovens, e sugerem, intuem, experimenta, usa. E quando nós ingressamos na mesma estrada que eles ingressaram, se desprendem de nós fluidos barônicos nocivos, pesados, que eles absorvem, diminuindo assim o seu desespero. O tabagismo é a principal causa evitável do câncer da civilização moderna. Então, o tabagista, para mim, é um suicida. Então, claro que isso vai ficar moldado, aquilo que eu faço, no meu perispírito. E eu posso precisar de doenças que no futuro funcionem como aspiradores das impurezas que eu coloquei em mim próprio. Vocês estão vendo esse paciente aí? Sabe qual é a idade dele? 6 meses de idade. E quando nós fizemos a tomografia da mãe, a tumoração maligna, altamente letal, já estava presente no feto. Faz uma pergunta dessa para um líder religioso. Por que um ser infinitamente perfeito em tudo permite uma tragédia biológica numa criança que nem nasceu? Estão percebendo a importância da terceira revelação nas nossas vidas? A mim, médico, que cuido de cancerosos? Aí está a capa do nosso segundo livro, Espíritos Decaídos Materializados. Estão vendo essa imagem aí à esquerda? Isso é um desenho de um artista francês, já está chamado Gustave Doré. Ele fez 140 desenhos, mais ou menos, sobre a Divina Comédia. A Divina Comédia foi escrita no século XIII. Os desenhos do Gustave Doré foram no século XIX. Uma foi essa aí. Venho de uma família muito pobre, criada em comunidade, durante 10 anos vivendo numa casa sem banheiro. Olha só, hein? E meu pai comprava toda semana uma revista chamada Trópicos, que falava de ciência, arte e ciência, arte e história.
e veio um artigo sobre a Divina Comédia, com alguns desenhos do Gustave Doré. Um foi esse aí. Dante Alighieri, acompanhado pelo seu líder Virgílio, atravessando uma área umbralina e se deparando com um espírito em forma de tronco de árvore. Aline e amigos queridos, eu vi essa imagem com 9 anos de idade. E essa imagem nunca mais saiu da minha mente. Passam-se mais de 50 anos, você escreve um livro e a capa do livro é a imagem que nunca saiu da mente da criança. Isso é obra do acaso? Agora, contei essa história lá em Teresópolis. A presidente do grupo, quando eu terminei, se aproximou de mim e falou assim: Doutor Paulo César, nós temos uma médium vidente que, quando o senhor estava falando sobre esse livro, teve uma evidência com o senhor. O senhor pode ouvi-la? Claro. Aí veio uma senhora muito tranquila, muito educada, falou assim: Doutor Paulo César, só quer saber por que essa imagem nunca saiu da sua mente desde que o senhor tinha 9 anos de idade? Quero. Porque esse espírito em forma de tronco de árvore era o senhor. O lar de Frei Luís é oriundo da Inquisição. Se eu utilizo aço e ferro para aliviar e curar como cirurgião, na Inquisição usava para torturar e para matar. E muitos dos pacientes colocados sob meus cuidados foi alguém que eu prejudiquei, torturei e até matei em vidas passadas. Esse livro conta a história de 7 espíritos decaídos que foram materializados contra a sua vontade no lar de Frei Luís e fotografados. Aonde aconteceu isso na história da humanidade? Em que local da Terra? Eu não tive coragem de colocar as fotografias no livro. Se eu tivesse aquelas fisionomias, não queria que a minha fotografia saísse em revista, em livro, televisão, internet ou jornal. Segundo, foram conquistados pelo amor de Frei Luís e estão em recuperação. Terceiro, eu não me lembro do que eu fiz em vidas passadas. Eu posso ter sido pior do que eles. Descrevo cuidadosamente, minuciosamente, mas não coloquei as fotografias. Bem, então termino com as perspectivas futuras para os fenômenos de ectoplasmia. Medicina nem falar. Justiça, pega um livro chamado Nosso, Justiça e Ectoplasmia. Sabe o que eu falo lá? Assassinatos vão se materializar nos tribunais do futuro e revelar tudo o que aconteceu com eles. Isso já aconteceu no passado. Engenharia, história, arqueologia, recuperação de documentos, recuperação de objetos históricos. Aconteceu isso no lar de Frei Luís. Teletransporte e materialização de espadas, de adagas, de punhais, de garruchas. Isso para um colecionador de armas seria um tesouro. Estudo de fósseis, teletransporte de objetos e até de seres vivos, união entre a ciência e a religião e os benefícios para toda a família humana, universal. Então, a ciência sem religião é manca e a religião sem ciência é cega. Estão me reconhecendo aí ou querem que eu vire para cá e tire a máscara? E aqui, vocês estão me reconhecendo ou querem que eu tire a máscara? Essa é a minha vida. 50 anos de cirurgião. Quantos pacientes eu já operei? Então, um centro cirúrgico para mim é um ambiente sagrado. Uma enfermaria é um ambiente sagrado. Um ambulatório é um ambiente sagrado. Um consultório é um ambiente sagrado. Então eu não entro em nenhum desses locais sem colocar essa imagem na minha mente. E encerro com palavras em homenagem a Maria Santíssima, a mãe dos que erram, dos que tropeçam, dos que sofrem. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé,
lírio puro da humildade. Dentre as mulheres, sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, às dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampare e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus. Muito grato pela atenção, pela gentileza, pela bondade, pela educação que vocês estão me recebendo aqui. Gratidão a nossa pela exposição ilustrativa e tão tocante aos nossos corações. Muito emocionante. Doutor Paulo César, vamos então partir para as perguntas, aproveitar bastante do seu embasamento e do seu carinho conosco. Às ordens. O Michel tem uma pergunta, depois Karen, Michel, depois Paulo. E quem estiver virtualmente pode também colocar aqui no chat ou levantar a mão. Vamos lá, passar a palavra para o Michel. Boa noite, doutor Paulo. Tudo bom com o senhor? Muito boa noite. Prazer em conhecê-lo, amigão. Muito obrigado. Também prazer imenso em conhecê-lo. Gostei da camisa, tá? Preto e vermelho. Ele está achando que é do Flamengo, né? Não. Não é do Flamengo, mas lembra, né? Maracó lembra. Carioca. Bom, muito obrigado pela sua presença. Eu que E agradeço. a respeito do livro que o senhor mencionou, né, dos espíritos materializados decaídos, e da sua vasta experiência, eu queria saber se o senhor teve algum tipo de experiência ou presenciou algo a respeito sobre ou a materialização ou algum tipo de descrição um pouco mais detalhada dos espíritos ovoides que Não, os espíritos ovoides, o que eu sei é o que o André Luiz coloca no livro dele. A deformação deles é tão profunda que eles perdem as características humanas. É tão profunda que eles perdem as características humanas. Então, as minhas informações, o meu conhecimento param pelo André Luiz. Agora, olha só, essa fenomenologia que aconteceu principalmente no final do século XIX e início do século XX, não tinha as referências bibliográficas que nós temos. Nós não tínhamos as obras do André Luiz para nós pesquisarmos. Então, em relação aos ovoides, eu paro pelo que ele nos informa, certo? certo. E se me permite, Aline, só mais uma pergunta. Na verdade, eu gostaria que se o senhor eh, falasse um pouquinho de algo que eu vi o senhor mencionar numa das suas entrevistas, que eu achei fenomenal. Eu acho que vale a pena comentar aqui. Foi de uma surpresa, se não me falha a memória, que o senhor teve ao assistir algo sobre a construção das pirâmides. Eu poderia Tu está mencionar muito isso. informado, hein, cara? É que eu sou seu fã. O teu problema é que tu fala com o coração. Olha aqui. É Paulo teu nome também? Teu nome Não, é meu nome é Paulo? Michel. 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 Michel, olha aqui. Eu confesso a você que eu não sei para onde que eu vou. Aí vem determinadas intuições muito fortes na minha mente, como se alguém estivesse buzinando no meu ouvido. E também pessoas que se aproximam de mim e falam assim: olha esse artigo que eu vi. Eu acho que vale a pena você ler esse livro. Aí me desperta a vontade de tentar escrever e me aprofundar naquele assunto. Então, eu estava assistindo um documentário chamado Alienígenas do Passado. Era o terceiro capítulo, estava no oitavo minuto, nunca mais me esqueci. Terceiro capítulo chamado Evidências no oitavo minuto.
E eles estavam falando sobre a pirâmide de Gizé, a mais alta construção humana até a Torre Eiffel. Ali foram colocados, parece, 6 milhões e 200 mil blocos de pedra pesando entre 6 e 80 toneladas, retirados de uma pedreira localizada a 900 quilômetros, há 4.000 anos antes de Cristo, quando não se conhecia a roda nem o ferro. E essa estrutura foi elevada durante 20 anos. Tinha que botar cento e poucos blocos de pedra por dia ali. Então, como é que isso foi transportado? Como é que isso foi erguido? Eu estou assistindo. Olha o que o apresentador fala. Encontraram-se em alguns túmulos antigos alguns afrescos e alguns relatos de que os construtores egípcios antigos sabiam como colocar uma estranha substância branca por baixo das pedras, e quando isso acontecia, elas eram facilmente elevadas e transportadas. O que tu acha que aconteceu comigo? Caí no chão. Cara, os caras estão falando de ectoplasma. A mediunidade no Egito Antigo era muito conhecida. Quem mandava no país era o sacerdote, não era o faraó. Ué, eles não teriam entre eles médios de efeitos físicos? Como é que eles construíram e faziam aquelas estruturas tão detalhadas no calor do deserto, na profundidade das pirâmides? Se não tinha nem luz, a probabilidade de tochas, impossível, não se encontrou fuligem nenhuma nas paredes daquelas pirâmides, na profundidade. E outra coisa o que eu falei aqui? Da luminescência tremenda que saíam das cabines e saíam das entidades. Teve dessas entidades que saiu da cabine, entrou dentro daquela cabine de acrílico onde eu ficava com mais quatro e mais um leito, com tamanha luminescência que eu tive que fechar os olhos, não aguentei olhar, e a entidade ainda se ajoelhou perante nós. Imagina a cena. Depois ficou em oração, com a cabeça baixa, luminescência tremenda, iluminando o santuário inteiro, se levantou, voltou para dentro da cabine e se desmaterializou. E veio uma informação de dentro da cabine, o nome da entidade. Sabem quem foi a entidade que agora se manifestou materializada? Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Então, é uma única. Aí o que eu pensei? Eu vou escrever outro livro. Se estão dizendo que foi auxílio de tecnologia alienígena, não sou contra, existe vida em todo o universo, mas eu vou escrever outro livro, vou botar outra possibilidade. A tecnologia mediúnica, a energia mediúnica. Aí botei o título: Alienígenas ou médiuns? Ponto de interrogação. Muito bem. Muito obrigado, doutor Paulo. Eu vou Eu que chamar a próxima agradeço. questão Muito aqui. grato, muito grato, muito Obrigado grato. mesmo. Boa noite. Igualmente. Com licença, boa noite, doutor Paulo. Bem mais simples minha pergunta, é só para saber o que você sabe sobre Peixotinho e Saibaba. Primeira coisa, eu queria te dizer que se você precisar de mim como médico, eu não vou poder cuidar de você não, tá? Tá certo. Quer saber por quê? Aham. Eu não sou pediatra. Não, pediatra. Parecendo uma criança. É, é. Olha, Peixotinho, médium de efeitos físicos. Saibaba, médium também. Olha, você sabe qual é o percentual de médiuns ostensivos na nossa humanidade? 7%. Você está tocando em dois exemplos desses médiuns. O meu pai está dentro desses 7%. Ele desencarnou em 2017 com 93 anos. Você sabe que haviam reuniões do Lar de Frei Luís que não ia condição de eu levar em casa, porque eu tinha que ver um paciente no hospital. Pai, vamos comigo, me espera dentro do carro, no estacionamento. Eu vejo o paciente, depois eu te levo em casa. O carro ficava empesteado com cheiro de éter e cânfora, a ponto de eu ter que parar o carro, abrir a porta para poder respirar. Pai, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo respirar? De onde está vindo esse cheiro de cânfora, de éter? Às vezes vinha de arruda. Olha a resposta que ele me dava. Os médicos que estão te acompanhando estão te dando uma prova de que você não está sozinho.
Se eu não estou sozinho, nenhum médico da Terra vai estar sozinho, que honra a sua profissão, porque nós só temos tratado o casulo, a vida está na borboleta. Então, o que você está citando aí são dois exemplos desses médiuns ostensivos que estão num grupo de 7%. Agora, curiosamente, veio uma mensagem através de Valdo Pereira Franco, dados por Maria Dolores, me parece. Olha, estão chegando à Terra, encarnados, 4 vertentes de espíritos altamente evoluídos. 4 vertentes de espíritos altamente evoluídos. Primeira vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo da engenharia, que trarão solução para a humanidade como um todo, e não para o pugilo dos mais ricos e poderosos. Segunda, espíritos altamente evoluídos no ramo da justiça. Veja como nós estamos precisando disso no nosso país e no mundo. Terceiro, espíritos altamente evoluídos no ramo da arte. Nós estamos vendo crianças com 3, com 4 anos executando sinfonias no piano e o pé da criança nem alcança o pedal do instrumento. Aprenderam aonde? Na barriga da mãe? E o quarto, que eu considero o mais importante de todos, que entrariam nesse grupo, os 2 médiuns que você citou, espíritos altamente evoluídos no ramo da mediunidade. Somos hoje 7%, e quando formos 20%, 30%, 40%, os cientistas vão ter que se voltar para o assunto, porque seus filhos serão médiuns. Eles terão médiuns dentro de suas casas. Os exemplos que você deu são 2 médiuns poderosíssimos. Agora, você já imaginou um médico tendo essa potencialidade mediúnica? Eu vou Ok, desencarnar, só para concluir, eu vou desencarnar. Vou reencarnar. Vou reencarnar. tá certo. Eu vou fazer uma prova para uma prova para a Faculdade de Medicina e vou entrar, independente do país, para a nação em que eu venha reencarnar. Eu acho que a primeira coisa que eles farão comigo, quando eu ingressar dentro de uma escola de medicina no futuro, será recolher células da minha mucosa bucal e fazer um escrutínio cuidadoso do meu ADN. Se for detectado que eu tenho uma mediunidade sugestiva, não é, favorável à mediunidade, se eu tiver uma genética favorável à mediunidade, eu serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Isso já está sendo estudado. Genes conectados à glândula pineal, que é considerado hoje o órgão da mediunidade. Tá certo. Gratidão. Eu não preciso de pediatra. Não mais. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, garotão. Eu me chamo Paulo também. Um Eu prazer. conheci o senhor no Lar de Frei Luiz. Antes de nós nos mudarmos para o Canadá, nós frequentávamos o Lar de Frei Luiz. Acho que foram uns 2 anos, né, amor? Por aí. E depois nós nos mudamos para cá. Então eu já conheci o senhor de lá, assisti 2 ou 3 palestras durante esse tempo. E é um prazer estar com o senhor de novo aqui assistindo. Só um preâmbulo, né? A minha pergunta é a seguinte: é, o senhor é oncologista, né? Cirurgião oncológico, Cirurgião cirurgião oncologista. geral, videolaparoscopista e mastologista. Certamente tem conhecimento, digamos, extrafísico, mais do que os outros médicos em relação às origens do câncer. Eu gostaria de saber se o senhor poderia dizer para nós aqui, dentro do universo do câncer, se já existe algum comportamento ou alguma ação da consciência que já se pode suspeitar ou afirmar que seja razão de algum tipo de câncer. Sim, eu aconselharia você ler o livro. O autor é muito inteligente, tem uma capacidade extraordinária de transmitir aquilo que ele sabe e é muito humilde. O nome do livro é Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas. Essa doença, ela é como se fosse uma trípode. Trípode é um banco com 3 pernas. Se você tiver 2 pernas, o banco cai. Se tiver uma perna, o banco cai. Se não tiver perna nenhuma, não existe banco.
Qual é o primeiro banco, ou qual é a primeira perna de sustentação dessa trípode? Os chamados oncogenes. Quando eles estão funcionando corretamente, eles são chamados de proto-oncogenes. As nossas amigas que aí nos honram com a presença, os proto-oncogenes, funcionando normalmente, têm uma atividade intensa quando elas engravidam, porque são genes que estimulam o crescimento e a divisão das células. Então, eles atuam no embrião. Nós podemos comparar a velocidade de crescimento de um embrião à velocidade de crescimento de um tumor. Se o proto-oncogene está funcionando corretamente, é um proto-oncogene. Sofreu alguma mutação e funcionou errado, você tira o proto, passa a se chamar oncogene e não proto-oncogene. Aí está a primeira perna. Segunda perna, os chamados genes repressores tumorais. Tem alguma mutação, os genes repressores vão lá, bloqueiam a evolução da célula ou então corrigem a alteração. Se não puder corrigir, eles induzem essa célula a um suicídio fisiológico natural, chamado em biologia apoptose. Então, para que eu tenha um tumor, eu vou precisar de um oncogene ativado e um gene repressor tumoral desativado. Mas eu preciso de uma terceira perna. A terceira perna é o sistema imunológico. Todos nós temos células cancerosas circulando em nós. Por que não desenvolvemos um tumor? Porque o sistema imunológico as detecta e as elimina. Agora, atenção, em resposta à sua pergunta. Esse sistema imunológico, ele é sensível a traumas psíquicos e a comportamentos psíquicos errados. A inveja, a maledicência, o ódio pode deprimir o sistema imunológico. Então, isso é do conhecimento da nossa medicina atual? Não. Eu, quando faço uma mastectomia, quase sempre levo comigo um cirurgião plástico, para que quando a paciente acorde, olhe para baixo e veja sua mama reconstruída. É diferente ela olhar para baixo e ver que está faltando uma mama. E aí o que pode acontecer? Uma depressão do sistema imunológico. Eu me lembro de uma paciente que tinha sido operada pelo professor Mário Creff, o pai da cancerologia no Brasil. O professor Mário Creff morreu. Ela ficou sendo acompanhada pelo primeiro assistente dele, professor Alberto Lima de Moraes Coutinho. O professor Alberto Coutinho morreu. Ela ficou sendo acompanhada pelo Dr. Agostinho do Pasto, que me ensinou tudo o que sabia na cirurgia oncológica. Dr. Agostinho do Pasto morreu. Quem era o quarto que ficou acompanhando? Cara, 35 anos de operada. E descobre um problema conjugal. Faltou metástase. Só faltou dar metástase no colchão. Então, qual é a interpretação? Um equilíbrio entre a doença e o sistema imunológico. E um trauma psíquico deprimiu o sistema imunológico e a doença avançou. E essa doença pode ser promovida pelo estado mental equivocado. Maledicência, ódio, inveja, raiva. Cara, nós temos que nos controlar. Nós estamos nos atirando na direção das doenças. Você está entendendo? Agora, isso ainda não é aceito pela nossa medicina convencional. Mas nós estamos nos aproximando disso. Porque você sabe o que está acontecendo nas escolas de medicina aqui no Brasil? Estão sendo criadas ligas para estudo de espiritualidade e medicina. E sabe quem é que está criando as ligas? Não são as direções nem os professores, são os alunos. E aí nos convidam para falar sobre isso que nós falamos hoje aqui, sobre os nossos livros. Então eu acho que nós estamos nos aproximando. Nós estamos subindo de degrau de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E aí vem uma pergunta fatal. Como é que nós podemos subir para um planeta de regeneração com essa bagunça em que está o planeta? 28 processos de guerra. Você tem uma ideia de quanto é que os fabricantes de armas arrecadaram em 2022? Não sei números, mas sei que é muito. 2 trilhões e 200 bilhões de dólares em um ano. Isso acabaria com a fome no mundo, cara. Agora, olha só o que eu vou te falar.
Vamos imaginar que você decida me fazer uma visita de surpresa. Vamos chegar na casa do Paulo César de surpresa para fazer uma visita a ele. Ele não sabe que a gente vai. Só que você não sabe que nesse dia que tu está me fazendo uma visita, eu estou mudando do segundo para o terceiro andar. Como é que tu vai encontrar o meu apartamento? Todo revirado. Vai ser móvel desmontado para cá, trouxa de roupa, mala. É o que está acontecendo com o planeta Terra. Nós estamos recebendo um grande número de espíritos altamente endividados que estão recebendo a última chance de aqui permanecer quando o planeta subir de degrau. Agora, olha só. Caso persistam nesse comportamento, serão transferidos para planetas que, em relação à Terra, estão na Idade da Pedra. Vão recomeçar a lição toda outra vez. Agora, uma coisa é certa: o conhecimento que eles adquiriram não regride. Ao reencarnar em planetas menos evoluídos, poderão auxiliar as humanidades desses planetas a evoluírem mais rápido. Estão percebendo? Então, podem reencarnar pelas deformações perispirituais em corpos de australopitecos, tecantrópicos, pré-humanos e vai por aí afora. Para mim, está ficando tudo cada dia mais claro. É claro que eu ainda tenho muita coisa a corrigir dentro de mim. Ninguém conhece você melhor do que você. Ninguém me conhece melhor do que eu. Eu sei quais são os meus defeitos e os defeitos que eu tive, mas pelo menos eu estou fazendo o quê? Tentando melhorar. E parece que essa é a designação do verdadeiro espírita, né? Aquele que luta para se corrigir a si próprio. Deixa eu só terminar. O senhor citou isso aí. Uma das coisas que eu trago comigo, que eu trouxe comigo para o Canadá, inclusive já falei para vários aqui algumas vezes, foi uma frase que eu ouvi do senhor numa das final de uma das suas palestras. Não me recordo qual foi o título, mas me marcou tanto que para mim hoje é um dos motes da minha vida moral. Eu não sou espírita, eu tento ser espírita. Eu também. Eu aprendi isso com o senhor. Muito obrigado. Excelente. É, bom, nós havíamos programado o encontro até 8h30 daqui, meia-noite e 30 do Brasil. Temos É. algumas perguntas aqui. Aqui já é meia-noite, aqui é meia-noite e 38, 30 38, também. né? É, Será que nós podemos fazer pelo menos mais uma? mais uma. Vamos Mais lá, uma. professora. Vamos lá, professora Aline. E eu peço desculpas, né, ao Eduardo, a Miel? Carla e Alexandre, oi, desculpa, Karen, são muitas perguntas. Alguém colocou aqui que ficaríamos por desafio ouvindo o Dr. Paulo César, com Mas certeza. dos livros estão aí, muitas respostas estão nos livros, né? Exatamente. Nós vamos compartilhar, com certeza, né, nos nossos grupos aqui do Meimei Coquitlam. Hum. Então, assim, para procurar ser justa, seguindo a coerência, nós vamos então fazer a última pergunta, que foi a primeira aqui colocada no chat, que é do Eduardo Martins. Ele diz assim: estou muito feliz em participar ao vivo de uma apresentação do Dr. Fructuoso. Obrigada. Pergunta: ao término da sessão de materialização, o médium acorda e vê, ou mesmo percebe pelo tato, algum tipo de vestígio do ectoplasma impregnado em suas roupas ou na pele? Ou, ao término, tudo se dissipa imediatamente? Bom, nesses 40 anos que eu acompanhei essa fenomenologia, eu não vi o médico me contar isso. Mas algumas coisas assim muito impressionantes aconteciam. E essas coisas impressionantes estavam relacionadas, por exemplo, com a quebra da psicosfera ambiental. Alguém estava pensando coisa que não devia pensar, certo? E certa vez aconteceu o seguinte: o médium começou a gemer dentro da cabine. E aí o Rocha Lima interrompeu, abriu a cortina e o médium estava envolto em lençóis encharcados, com seu pescoço e a sua cabeça envoltos no lençol encharcado, como se alguém estivesse querendo sufocá-lo e matá-lo. Alguém quebrou a psicosfera. Outra vez isso aconteceu e tem uma
cristaleira na antessala da nave de materializações, onde ficam guardadas 3 espadas, que foram materializadas como símbolos, uma com pedras vermelhas nos cabos, como símbolo do comando espiritual do Frei Luís, outra com pedras amarelas, símbolo do comando material de Luís da Rocha Lima. E essas 2 espadas foram desmaterializadas, atravessaram a parede da cristaleira, atravessaram a parede de concreto, entraram dentro da nave de materializações e foram direcionadas ao médium e ao Rocha Lima. Evidentemente, com seus espíritos protetores, elas foram desviadas e atravessaram a parede de madeira de lei até o cabo. Foi uma dificuldade enorme nós desenterrarmos essas espadas da parede das cabines. Vejam o que é o risco de tais sessões. No passado, conseguiu-se reter o ectoplasma antes que ele retornasse completamente ao médium. E levou-se para estudo em laboratório. Restos de celulares, albumina, cloreto de sódio, restos de gordura e mais nada. Mais nada. Outra coisa também muito interessante que acontecia era a desmaterialização parcial ou total do corpo do médium. Quanto maior a desmaterialização do médium, melhor a materialização do espírito. E eu estava ainda no início, quando vi aquelas entidades iluminadas saírem, recém-formada, pensava comigo, será que não é o médium que está se cobrindo com um lençol e acendendo uma lanterna? Imediatamente tirei esse pensamento desamonador da minha mente. Tarde demais. Saiu um preto velho chamado Jeremias de dentro da cabine, se aproximou materializado até onde eu estava e falou assim: Ô Paulo César, você quer conhecer a realidade da vida? Quero. Cara, me agarrou pela gola e me levou dentro da cabine. A luminosidade do preto velho, em acordo com a sua humildade, é muito fraca. Quando chegou dentro da cabine, se deixou fortemente iluminar e eu vi o corpo do médium Gilberto Arruda envolto em cobertores com a diminuição de 30% a 40% da sua massa física. E a entidade materializada ao meu lado. Eu olhava para a entidade e olhava para o médium. Olhava para o médium e olhava para a entidade. Como é que aquele médium conseguia ficar vivo? O que estava acontecendo com o esqueleto dele? Com a circulação sanguínea, com o cérebro, com o coração? Há possibilidade de você entender como isso é possível? Não tem como. O próprio Emmanuel era muito claro. Olha, só a pergunta para tentar entender o que é o perispírito, hein? Vocês tentariam explicar a uma lagarta como é que ela se transforma numa borboleta? Vai tentar, vai tentar. Como é que nós vamos explicar a vocês o que é o perispírito? Agora, esses ensinamentos que nos chegam são fantásticos. Olha só. Qual é o principal objetivo de tais reuniões? Atendimento de pacientes graves. A psicosfera não estando adequada, a entidade pode não conseguir se materializar. Tem 2 opções. Primeiro, a entidade se incorpora no médium, sai da cabine e cuida dos pacientes incorporados no médium. Agora o André Luiz descreve outra que eu vou te contar. Não dá para entender, só vou descrever o que ele fala. Olha, quando não estamos com a psicosfera adequada, o perispírito se afasta do corpo do médium. A entidade se incorpora no perispírito e não no corpo, se reveste com moléculas de ectoplasma e sai da cabine para cuidar dos enfermos. Quando isso acontece, a fisionomia da entidade se assemelha à do médium e a sua tonalidade da voz também. Foi isso que levou no passado à suspeita de fraude. Não, é o médium que está se fantasiando. Entendeu? Então, temos explicações lógicas e racionais, porque nós temos as obras do André Luiz nos trazendo um oceano de informações. Muito obrigada. Então, mais uma vez, vamos terminar aqui com a fala da companheira Viviane, que mundo maravilhoso esse que o Senhor nos apresenta, tanto a aprendermos.
fazemos das palavras de Fala com a Viviane, para não nossa. ficar para a Viviane não ficar me emocionando, eu daqui a pouco tenho que descansar para a mãe de mãe cuidar de doente. Aí fico emocionado, não consigo dormir, fico chorando a noite toda. Obrigada, Viviane. Com certeza são as nossas palavras E também. nós? E nós não vamos chorar, e não estamos aqui chorando? Ai, Viviane, que graça que você. Para encanar tanto, vai ser minha filha. Que prazer, obrigada, papai. Foi muito emocionante mesmo. É um momento ímpar e mágico, como disse o Eduardo, com certeza, para todos nós aqui. Pudemos sentir todas as vibrações, né, das suas mensagens, das informações, e ainda que no cunho científico, mas tocando os nossos corações, né, e nos emocionando de verdade. Você quer que eu toque seu coração? Não, já tocou, eu sou Mas chorona. eu posso introduzir o dedo mais profundo se você deixar. Mostra a turma aí para mim. Com certeza, vamos lá. É, Atenção, atenção para o agradeço. que, atenção para o que vocês ouvirão agora. Atenção para o que vocês ouvirão agora. Eu tinha operado uma paciente com câncer de mama. Passou um ano e eclodiram metástases ósseas no esqueleto da paciente. Nada mais a nossa medicina podia fazer. Claro que eu conversei com ela e conversei com a família. E a levamos numa reunião de materializações. Ela foi colocada naquele leito ao meu lado. Apagam-se as luzes, clarões, e sai um espírito médico materializado. Quem? João Pedro, o líder da falange médica do Lar de Frei Luís. Se aproxima do leito. Tem uma escola de ectoplasmia do lado de lá. Quando eu desencarnar, eu vou ficar de joelho na porta da escola dele pedindo uma vaga. Bom, aí se aproximou, deixou a sua luminescência jorrar sobre o corpo da paciente e trazia consigo uma ampola dentro da mão. A luminosidade da ampola era tão forte, Michel, tão forte, que dava para ver os ossos do carpo e do metacarpo na mão da entidade. Então, alguma forma de esqueleto com ela também se materializa. Bem, naquele momento inesquecível da minha vida, eu estava vendo 4 dos principais fenômenos, mais fantásticos fenômenos descritos pela ciência da mediunidade. Bom, vou te dizer o quarto qual foi. Daqui a pouco o João Pedro começa a conversar com outra entidade que nós não vimos, mas ouvimos a voz. Fenômeno da voz direta. A entidade materializa tão só a laringe, e ela funciona como se fosse um microfone. Se não tiver iluminado ou solidificado, você não vê, mas ouve a voz da entidade. Em inglês fluente. Em inglês fluente. Tamanha era a velocidade de diálogo das duas entidades que eu não estava conseguindo acompanhar nada. Mas uma palavra, as duas entidades repetiam insistentemente. Wonderful, wonderful, wonderful. Cara, eu estou sentado na cabeceira do leito da doente. Sei que ela está com metástase para todo o esqueleto. O que tem de tão maravilhoso nessa paciente? Quais foram os 4 fenômenos que eu estava vendo nesse momento inesquecível da minha atual existência? A materialização do espírito, a bioluminescência astral, produção de luz pelo ser vivo, o fenômeno da voz direta e o fenômeno da xenoglossia. Terminou o tratamento, voltou para a cabine e se desmaterializou. A primeira oportunidade que eu tive, eu perguntei ao Frederic: Frederic, o que havia de tão maravilhoso com aquela paciente tão grave que o João Pedro e outra entidade tanto elogiavam? O que tem de tão maravilhoso ali? A resposta não é para mim, a resposta é para todo mundo que está me assistindo. Todos vocês. Porque é só questão de tempo. Todos nós vamos passar por algum distúrbio de saúde. E esse distúrbio de saúde pode ser mais ou menos profundo, que nos leve até a desencarnação. Mas todos nós sabemos que somos imortais. Olha a resposta que me foi dada. Paulo César, eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a prova da sua doença.
Ela não estava blasfemando contra Deus, ela não estava acusando os médicos, e tudo que a medicina de vocês tem a oferecer, ela estava aceitando resignadamente. E esse comportamento estava trazendo um grande benefício para o seu espírito imortal. E quando chega o nosso momento, nós nos lembremos desse exemplo. Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão. Fechamos com chave de ouro, todos muito emocionados. Obrigada, Dr. Paulo César Cardoso. Obrigado pela participação de todos os amigos aqui presentes, virtualmente, todos aqueles que irão assistir pelas mídias sociais. Que Deus o abençoe, Dr. Paulo César A todos Frutuoso, nós. na sua área profissional e no tanto que o Senhor faz, né, pela medicina, mas também por nós, trazendo esses conhecimentos, essas informações para que a gente consiga aplicar nas nossas vidas diariamente. Graças a Deus. Muito obrigada. Obrigada a todos mais uma vez. Ups.